Oi, gente, boa noite. Eu queria convidar para a mesa a Noemi. Cadê a Noemi? O Joseph, Noemi Jafé, que é doutor, é escritora e doutora em literatura. O Joseph Davi Yaari, que é psicólogo e pedagogo. Nós estamos aguardando o Adriano Diogo, foi deputado estadual, foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, da Comissão da Verdade. E nós teremos então três perspectivas bem diferentes sobre o livro do Amos Oz, que trata de uma questão localizada em Israel-Palestina, mas que é universal. Então, como curar um fanático não é uma questão dos fanáticos islâmicos, dos fanáticos fundamentalistas judeus, é uma questão universal, como o próprio Amos Oz deixa claro em alguns parágrafos, algumas linhas do livro, ele solta esses ganchos. Então, a ideia é que a gente converse sobre o livro usando Israel-Palestina apenas como uma referência, mas procurando trazer a questão do fanatismo para a sociedade brasileira. Porque isso acontece todos os dias, a gente vê nas redes sociais, na pancadaria da polícia em cima dos estudantes. Então, a ideia é a gente discutir o fanatismo e como curar um fanático, né, José? Sob o ponto de vista da psicologia, ponto de vista da literatura, do ponto de vista que o Adriano Diogo vai abordar, da questão da justiça e dos direitos humanos na sociedade brasileira. Então vai ser mais ou menos assim, cada um vai falar 15 minutos, depois das 3 falas, eu faço uma pergunta instigadora para os 3 e depois a gente abre para debate com o público. Tudo bem? Boa noite. A minha questão com esse tema do fanatismo, ela se reporta a uma questão ética. Qual é a orientação ética que faz com que pessoas ataquem outras? Qual é essa noção de que existem grupos melhores ou piores, que existem pessoas feias ou bonitas? O que está atuando nessa cultura em todos os níveis, né? Então, uma das questões que me chama a atenção é que nós temos uma base de pensamento que atinge a medicina, a educação, a filosofia em geral, que é baseada numa visão etológica, ou seja, o ser humano sob o ponto de vista do comportamento animal. E, por incrível que pareça, na maior parte dos estudos médicos, na maior parte dos estudos de educação, não há uma visão antropológica física. Eu nem falo da antropologia cultural. As pessoas não conhecem a enorme diferença do ser humano perante o comportamento animal. Do ponto de vista fisiológico, na própria formação do embrião humano, há aspectos diferenciais tão grandes, e me chama a atenção que a maioria dos médicos não conhece esses aspectos diferenciais, no sentido de que vários crescimentos dos órgãos humanos, eles se baseiam num processo de contenção, eles contêm qualquer caminho de especialização. O nosso fígado, nosso coração, nossa mão, para ser mais simples, a mão humana é uma mão embrionária, ela não tem especialização. Para entender isso da melhor forma, a mão dos mamíferos em geral, como a mão do cavalo, do boi ou do cachorro, por exemplo, é uma mão
que na vida embrionária é parecida com essa mão. Depois há uma atrofia dos dedos e, por exemplo, no caso do cavalo, cria-se um casco em volta desses 4 dedos e fica o dedo médio na frente, e é uma mão super especializada no caso do boi, do cavalo, do carneiro, do cachorro e assim por diante. Se nós formos ver isso, imagine que isso ocorre em todos os órgãos, enquanto que nos animais os órgãos se especializam, crescem até um ponto muito grande. Por isso que quando nasce um animal, ele rapidamente mama e rapidamente anda. No caso do ser humano, ele demora praticamente ele depende da mãe os primeiros 3 anos de idade. Se deixar a criança sem mãe, sem ninguém que cuida, ela morre. E no caso do animal isso não acontece. Essa diferença fisiológica cria situações extraordinárias, porque cria uma situação que nós pouco temos consciência de que cada ser humano é único, ou seja, não existe modelo de ser humano. Eu chego a dizer que não existe espécie humana, porque o que existe são seres humanos únicos, cada um diferente dos outros, e que não tem uma possibilidade de nós colocarmos modelos. Esse é mais bonito do que o outro. Uma coisa que eu gosto de lembrar, que se vocês visitarem uma escola, onde tem crianças de todas as raças, crianças normais, um dos desafios enormes é encontrar uma criança feia. São todas muito lindas. O que é que torna uma pessoa feia? Sofrimento, trauma, uma série de processos que vão endurecendo a expressão humana, que é um nível de especialização, e então esse ser humano realmente se torna, não se torna simpático. E aqui, obviamente, eu não estou considerando nenhum modelo de beleza, nenhum modelo de feiura. Eu estou falando de processos bem claros de trauma, de sofrimentos que são visíveis na própria expressão. Ora, se nós temos essa noção de que cada ser humano é único, e, por exemplo, nós temos essa singularidade nos nossos dedos, nas impressões digitais que cada um tem diferente e que nunca existiu uma impressão digital igual à sua e nunca mais vai existir, tem estudos que comprovam isso, isso leva a uma questão seguinte: poxa, se cada um é único, eu não posso ser melhor ou pior do que o outro, eu só posso ser eu mesmo. Então não existe ele é melhor, ele é mais bonito, ele é bom e eu sou ruim. Somos únicos. Ora, o imperativo ético que nasce a partir daí é que então não cabe dizer nada sobre o próximo, dizer que ele não presta, ou que ele é feio, ou que ele é inadequado. Essa é uma noção que nós ainda temos muito para andar, porque nós estamos acostumados a pensar em forma de espécie, como se fôssemos uma espécie entre as várias espécies animais. Estes fatos que nascem da própria anatomia, da própria embriologia, enfim, de todo o desenvolvimento que vai levar à criação, à elaboração do ser humano, tem muitas outras consequências, ou seja, o ser humano é o único que fala eu a si mesmo, é o único que desenvolve vários personagens, é o único que pode ter consciência dos personagens. Isso implica em que é o único que realiza uma biografia singular e, nesse sentido, também tem uma série de consequências no nosso comportamento. Uma outra coisa que é tipicamente humana é que o ser humano é vocacionado para transgressão.
ele é um ser essencialmente artístico, ele cria coisas novas, ele modifica totalmente a natureza, chega a agredir a natureza, como nós estamos cansados de ver. Então ele é um ser totalmente vocacionado para a transgressão e, portanto, as diferenças são muito bem-vindas. Então não caberia fanatismo no sentido de dizer que o judeu é inadequado, ou o negro é inadequado, ou o branco é inadequado. Isso só cabe porque nós temos uma concepção biológica, uma concepção de comportamento humano baseada em modelos. E nós esquecemos a singularidade que cada um tem. Então esse é um princípio para mim fundamental para compreender uma série de coisas. Isso tem consequências na medicina muito grande. A maior parte da indústria farmacêutica trabalha com medicamentos baseados em comportamento animal. Isso tem consequências gravíssimas na nossa saúde. A maior parte dos processos educacionais, eles estão organizados em termos de treinamento, de instrução, como se fôssemos modelos que têm que seguir determinadas linhas de produção. Isso tudo muda radicalmente quando a visão antropológica cria um imperativo ético que respeita a unicidade que cada um é. Por enquanto é isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Eu quero pedir que o Adriano Diogo venha nos fazer companhia aqui. Já tinha apresentado o Adriano antes da chegada dele. E como você chegou agora, eu vou pedir para a Noemi falar primeiro. Obrigada. Boa noite. Eu queria aproveitar essa oportunidade agora para falar de uma outra coisinha, bem rapidinho, Sérgio, que hoje mesmo está sendo lançado um protesto pelo Facebook, uma carta contra a forma como a editora Geração Editorial está fazendo a publicação do livro Mein Kampf, cujo autor acho que vocês todos conhecem. Então, seria interessante quem aqui for membro do Facebook que se interessasse, visse essa carta, e se vocês concordarem também, se vocês puderem assinar, para tentar pressionar a Geração Editorial para mudar a publicidade que eles estão fazendo, que é violenta. Eu diria que não é tão diferente desse assunto que a gente está falando, né? Uma forma bastante fascista de promover a publicação desse livro, com uma imagem bem típica da propaganda nazista, do Hitler, de metade de uma suástica. A forma como eles estão divulgando não tem nada a ver com o que eles tinham prometido, que seria fazer uma publicação crítica ao próprio texto. Quer dizer, essa é a minha opinião, né? Vocês podem, claro, discordar, mas seria interessante se vocês tentassem ver o que é que está acontecendo para vocês participarem dessa discussão. Acho muito importante isso que está acontecendo agora. Na minha opinião, eu acho que eles não deveriam nem cobrar pela publicação. Acho que ninguém deveria lucrar com a publicação desse livro. Tudo bem que agora entrou em domínio público, é um livro que pode ser publicado, né? Pode ser lançado por qualquer editora, mas acho bem polêmica essa questão de cobrar pela leitura desse livro. Bom, então agora vamos voltar para o Como Curar um Fanático, do Amos Oz. Bom, quando o Sérgio me convidou, eu até estranhei um pouco, porque não é um livro de literatura, é um livro de ensaios políticos, filosóficos,
éticos, né? E eu até perguntei para o Sérgio, por que você está me chamando? E depois, quando eu fui reler o livro, porque esse livro já tinha sido lançado uns 10 anos atrás, mais ou menos, agora foram acrescidas algumas palestras ao texto original, ao texto anterior. Depois, relendo, eu entendi melhor aquilo que o Sérgio mesmo tinha me falado, quando eu fiz essa pergunta para ele, né, sobre como a literatura, como o texto ficcional pode também ajudar, exercer um papel nessa tentativa de diluir o comportamento de um fanático. Eu estive em Frankfurt, agora em outubro, na Feira de Frankfurt, eu participei de uma conversa muito interessante, organizada pela Jane Teller, que é uma escritora dinamarquesa, falando também sobre tentativas de combate ao extremismo. E foram escritores do mundo inteiro, cada um falando sobre como o extremismo se manifesta no seu país. Eu fiquei muito assustada em ver que, por exemplo, na Dinamarca, os autores dos países nórdicos estavam reclamando demais da ascensão do extremismo de direita nesses países que a gente considera como os países onde o bem-estar é praticamente utópico, ideal, né, para o nosso modelo de organização social. E o autor dinamarquês diz que, por exemplo, o governo da Dinamarca colocou um anúncio pago no jornal libanês dizendo que os libaneses que tivessem interessados em imigrar para a Dinamarca, para a Noruega, que eles pensassem duas vezes porque eles não seriam bem recebidos. E ultimamente também a gente recebeu a notícia de que a Dinamarca está sequestrando os bens de refugiados, né? Bom, mas voltando para a literatura, o próprio Amos Oz fala sobre o papel da literatura nessa tentativa de diluição dessas posições extremadas, fanáticas. Então eu vou tentar falar um pouco sobre o meu ponto de vista, como a literatura, né, já que eu sou escritora e não tenho uma grande militância, nem um grande pensamento político, né, como que a literatura pode nos ajudar a curar, eu acho muito forte essa palavra, né, mas o Amos Oz usou essa palavra, um fanático. Bom, a palavra fanático vem de fã. Não sei se vocês já estabeleceram essa relação, porque o fanático, ele idolatra, ele cria um ídolo, né? E ele, então, fetichiza esse ídolo, ele transforma esse ídolo num objeto de adoração, né? E se torna um fã desse, digamos, esse líder, ou essa ideia, ou essa causa, né? E essa ideia, essa causa, esse líder, esse ídolo, passa a ter um papel de totalidade, de unidade, de salvação, de redenção, de solução de problemas que esse fã localiza em algum lugar, em alguma questão da realidade. Tudo fica concentrado nesse ídolo, nessa causa, nesse líder, que passa a ser uma cura, né? Uma solução para algum problema, alguma questão. A literatura, por natureza, ela é anti-totalitária, ela é anti-unificadora, né? Ela é anti-generalista. O fanático, o fã, o idólatra, o adorador, eles tendem a generalizar as causas, a universalizar as razões e a acreditar que esses ídolos têm um poder curativo universal, né? Eles lidam com causas e problemas e palavras abstratas como amor, liberdade, justiça, vingança, ódio, verdade,
mentira, beleza, enfim, são universais com os quais os fanáticos costumam lidar. E a literatura, por natureza, pelo fato de ela lidar com a narrativa, né, e a narrativa é essencialmente concreta, a literatura ela é antigeneralista, anti-universalista. Né? Ela, quando lida com a realidade de um personagem, ela lida com uma realidade particular. Né? Uma realidade, como ele estava falando, única. Né? Como é a vida de cada pessoa. Então, o Amos Oz, num determinado trecho aqui do livro, fala que, por exemplo, enquanto um fanático fala nós precisamos de liberdade, nós vamos mudar o mundo, nós vamos transformar a realidade, o Chekhov fala de uma senhora que está carregando legumes na sua cesta e indo para casa. Né? E através dessa particularização, da concretude dessa vida cotidiana, ele faz com que a gente, vivendo a vida dessa senhora que está carregando esses legumes no caminho de casa, possa pensar em mudar o mundo, em transformar alguma coisa indiretamente, sem pensar que a gente está necessariamente universalizando a verdade ou a liberdade, a gente está vivenciando, né, a verdade na pele de uma pessoa que está vivendo uma vida concreta, cotidiana. Quando a gente lê literatura, a gente, por exemplo, enfrenta moinhos de vento, a gente tem um trecho muito bonito de um livro do James Wood, que é Como Funciona a Ficção, em que ele fala que um condenado à execução, ele está no caminho de ser fuzilado e ele está com uma venda nos olhos, que é para não enxergar o que vai acontecer com ele, e no caminho para o fuzilamento ele afrouxa o nó da venda. Né? E ele se pergunta, mas por que uma pessoa condenada ao fuzilamento fica interessada em afrouxar o nó da venda que está cobrindo os olhos dele? Né? E qual a resposta para isso? É a vida agindo dentro dele, a preocupação com o conforto dessa faixa que prende os olhos na hora de morrer. Né? Isso é extremamente particular. Né? E isso é extremamente vital, dinâmico, concreto e verdadeiro, muito mais verdadeiro do que, por exemplo, alguém dizer nós somos contra a execução, contra o fuzilamento, a vida acima da morte. É isso que é a visão concreta e particular da vida. Então, a literatura, ao particularizar, ao usar essa linguagem concreta, né, não abstratizante, não redencionista, ela faz com que a gente viva a realidade e a verdade do outro, né? Com que a gente consiga sair de si, com que a gente consiga sair do outro como uma imagem idolatrada, né? Como uma imagem fechada, abstrata, e com que a gente consiga viver uma coisa que praticamente é impossível no nosso dia a dia, que é viver a dor do outro. É isso que todos falam, né, sobre compaixão, que é um ideal de sentimento cristão, judaico, budista, e é tão difícil, né, a gente realmente sentir a dor do outro. Na literatura a gente consegue, porque a gente se torna o outro, né, a gente se transforma no outro, mesmo que temporariamente, mas à medida que a gente lê, a gente vai internalizando essa vivência da experiência alheia e vai indiretamente alargando os nossos horizontes internos para a compreensão do que é a realidade da dor do outro. Né? O Levinas tem vários textos falando sobre esse mistério insondável que é a face do outro, né? Que é como ele chama até o nome que ele dá a Deus, né? Porque o insondável, o invisível, o inominável é a face do outro. Né? Quem é o outro? O que ele está sentindo? Como eu posso sentir o que ele sente? Como eu posso adivinhar a dor
desse outro que é o meu par, que é a pessoa que está ao meu lado, que é o meu colega, né? E que eu jamais vou conhecer, né? E a literatura é uma tentativa, um caminho, mas é um caminho muito forte para diluir essa visão fanática, fetichista, universalizante, que em nome do outro, isso que o próprio Amos Oz fala e é muito legal, em nome do outro sabe qual é o bem do outro. Né? Eu sei mais sobre o que é bom para você do que você mesmo. E por você, eu vou fazer alguma coisa que você nem sabe o que quer, mas depois você vai me agradecer, porque eu estou fazendo uma coisa que é para um bem maior. Então ele fala sobre como o fanatismo é sempre os fins justificam os meios. Né? E a literatura é exatamente o contrário. São os meios, né, que se tornam os fins, porque é a partir da linguagem, a partir do caminho que a gente vai trilhando, enquanto a gente lê, enquanto a gente escreve, que a gente vai descobrindo qual é esse fim, atrás do qual a gente eventualmente está, mas que pode ser que a gente nem esteja, pode ser que nem haja um fim, e o fim seja o próprio meio, o próprio caminho que a gente está percorrendo para tentar descobrir aonde a gente vai chegar, se é que a gente vai chegar em algum lugar. Quer dizer, em um lugar a gente sabe que vai chegar, todos nós, né, no mesmo lugar, mas enquanto isso a gente não sabe, né, nem para onde a gente vai, nem qual é o caminho. E a literatura faz essa marcha. Uma das coisas bonitas que o Amos Oz fala, né, de como os instrumentos que ele acha importantes para tentar curar um fanático são o humor e a curiosidade, e a argumentação também. Então ele fala, por exemplo, no caso da curiosidade, que o que move o Amos Oz na vida é a curiosidade. Então, que ele está o tempo todo se perguntando, e se? Né? Mas e se o mundo fosse assim? E se eu morasse em Marte? E se a gente vivesse numa cidade onde as pessoas, né, vivessem até 100 anos, como 100 anos de solidão? E se não fosse assim? E se as coisas fossem diferentes? Né? Isso é o que move o Amos Oz e isso é o que move a literatura também. Né? A curiosidade, a imaginação. E esse e se é a possibilidade também de nós nos colocarmos no lugar do outro. Né? E se eu fosse o outro? Né? E se eu fosse negra? E se eu fosse árabe? E se eu vivesse na Palestina? E se eu fosse um policial militar? Né? E se eu fosse de direita? Né? Isso é um desafio, né, Sérgio? E a literatura é essa tentativa de uma pessoa se pôr, como você também tinha falado, né, da capacidade humana de ser vários. Né? Na literatura a gente faz isso, a gente é o outro e quando a gente lê a gente também sofre, vive essa magia de se transformar em outra pessoa e viver na arte em geral, né? Quando a gente vai ao cinema, a gente vive a experiência que o outro está vivendo na tela. Quantas vezes a gente já não se pegou chorando, gritando de medo, gritando de terror, com alguma coisa que não está acontecendo conosco. Né? Muito legal isso. Então a curiosidade e o humor, né? Que é uma coisa que os judeus que estão aqui sabem que é uma das coisas que nos mantém vivos, né? O humor judaico, que é essa capacidade de nós rirmos de nós mesmos e de rirmos também do nosso sofrimento. E eu estudei o humor para um curso que eu dei sobre justamente o humor na literatura, e uma das coisas interessantes que eu aprendi a respeito do humor é que o humor, embora grande parte dos críticos literários dê menos valor ao humor do que a outras linguagens, do que a outros gêneros literários, como por exemplo a tragédia ou o drama, isso desde a Grécia Antiga, desde Aristóteles, né, a comédia tinha menos valor do que a tragédia, o humor tem uma qualidade muito superior
Agora eu não consigo mais usar a palavra superior. O humor tem uma qualidade muito superior, muito mais madura que a tragédia, que é a capacidade que o humor tem de lidar com a finitude. É como se fosse uma qualidade mais madura do humor, que é, olha, vai dar errado, né? A gente vai morrer, né? Essa história toda aqui, isso tudo vai sumir, né? Então, não é para levar tão a sério assim, não precisa desafiar os deuses, né? Achar que o destino, a fortuna vão conseguir ser modificados, transformados e todos morrem no final. Não, peraí, deixa o cara vivo, né? Não precisa, na hora de enfiar o punhal na barriga dele, não precisa ir tão fundo, vai, né? Então, o humor lida com isso, alguns teóricos falam, principalmente o Georges Bataille, né, no livro sobre o riso. O humor tem essa maturidade de compreender o aspecto efêmero da vida, né? O lado passageiro de tudo, que tudo está em eterno círculo e andamento e em estado de mudança, né? Que o que é agora pode não ser daqui a pouquinho, o que não é pode vir a ser daqui a pouquinho, e que a gente está o tempo todo nesse estado de vir a ser, e isso é o que um fanático também não compreende, né? Porque o fanático trabalha em termos geométricos, angulares, assim, totais. Identitários. Né? Oi? Identitários. E quem falou isso? Identitários, exatamente. Né? Isso é bom que você me lembrou, que é só para terminar, eu queria falar justamente disso. Né? A questão da identidade, é muito legal isso que você está falando, que a literatura, justamente por ela lidar com o outro, né, com o diferente, com o que não é igual a mim, ela trabalha com a desidentificação, né? Não com o mesmo. Não com o mesmo, que é exatamente a extensão do que eu sou, do que eu espero, do que eu quero, que é o que o ídolo sempre faz. Né? E o ídolo sempre corresponde àquilo que o fã espera que ele seja, e se ele não corresponde minimamente, ele se torna um traidor, que é exatamente a mesma coisa que o ídolo. Né? As avessas, com o sinal trocado, só isso. Né? Aí já vira um inimigo, um adversário, que é o que tem acontecido com muita frequência. Quem aqui, de novo, frequenta o Facebook vê que é isso que acontece, né? Uma polarização muito rápida e muito violenta de tudo. E tem uma coisa que eu gosto muito, que o Milan Kundera fala, que a literatura tem uma obrigação, né, a ética da novidade. O Amos Oz fala disso também, porque os assuntos que a gente aborda na literatura não são novos, eles são os mesmos de sempre, né? Muito poucos assuntos. Os únicos assuntos de que a gente fala na literatura são amor e morte, só. Né? Mas o que muda é a forma como a gente fala sobre esses assuntos. A literatura é só forma, né? Só a linguagem, as maneiras como a gente combina as mesmas coisas de formas diferentes. E a manutenção do mesmo na literatura é o clichê. É o que o Amos Oz fala do perigo do fanático, que é o kitsch. A imitação, o igual, o simulacro, a repetição, que funciona muito, faz muito sucesso. A gente vê que os livros que mais vendem são imitações das imitações. Né? São livros que dizem para o público exatamente aquilo que o público espera ouvir. Então, são literatura de conforto, né? Literatura que responde exatamente às perguntas que estão sendo feitas, literatura de autoajuda, né? Literatura que preenche os vazios. E a literatura um pouco mais complicada, mais refinada, que não preenche
os nossos vazios, mas cria mais vazios, cria mais perguntas, né? Que é a literatura do diferente, do outro, essa vende muito pouco, né? A literatura do poeta sórdido, como diria o Manuel Bandeira no poema Nova Poética, em que ele fala: a literatura serve para incomodar, para perturbar o homem que anda com um terno de brim branco muito bem engomado pela rua, mas passa um caminhão de lixo e joga uma nódoa no brim branco desse homem, né, que está tão orgulhoso. É para isso que serve a literatura, para jogar a nódoa de lama no brim branco. Bom, eu só quero, para terminar, eu vou ler um trecho aqui que eu gostei muito do livro, porque senão fica um fim assim meio sem graça. O grande poeta israelense Yehuda Amichai escreveu: uma vez eu estava sentado nos degraus junto a um portão na Torre de Davi. Pus minhas 2 pesadas cestas ao meu lado. Um grupo de turistas rodeava o seu guia e eu me tornei um ponto de referência. Estão vendo aquele homem com as cestas? Bem à direita de sua cabeça temos um arco do período romano. Bem à direita de sua cabeça. Mas ele está se movendo, eu disse a mim mesmo. Só haverá redenção se o guia lhes disser: estão vendo aquele arco do período romano? Não é importante. Mas junto a ele, à esquerda e um pouco mais para baixo, está sentado um homem que comprou frutas e legumes para a sua família. Boa tarde. Eu queria me solidarizar com o que ela falou, que a família imediato, dona da geração editorial, tenha editado esse livro, esse livro terrível, esse livro macabro, que está saindo exatamente nesses dias que a gente relembra a abertura dos campos de concentração do Dia Nacional do Holocausto. Eu sou uma pessoa que voltada para a questão das graves violações de direitos humanos, das comissões da verdade, desses períodos de exceção da história, principalmente da história do Brasil e da América Latina. Mas, outro dia, os jornalistas me pediram para vir ajudar na cobertura das manifestações da Avenida Paulista, do MPL, da meninada, dos estudantes. Eu acho que eu vim no segundo ato, que eles ficaram concentrados por aqui, assim, nesse pedaço. E eu estava conversando com o pessoal da TV Cultura, meus amigos e tal, e eu percebi que tinha um cordão cercando, assim, um cordão militar impressionante. E os jovens batendo papo, muita criança, assim, cara de 15, 16 anos, até gente mais nova. E de repente começou uma sequência de tiros, a cada de curto período de tempo, uma coisa tão assustadora, e todo mundo correu para as garagens dos prédios. Eu não estava com identificação nenhuma, fui para a garagem do prédio do Instituto Cervantes. E tinha uns 500, desculpe falar do jeito que eu falo, tinha umas 500 crianças lá, que eram pessoas de 14, 15, 16 anos. E eles jogaram bomba dentro da garagem. E além eles jogaram bombas que faziam de alta reverberação, com muita bomba de gás lacrimogêneo, né? Aí eu comecei, e não podia sair da garagem, não podia sair. A gente tentou negociar, os mais velhos foram lá, aí houve uma orientação que todo mundo podia descer a Consolação, foi feito um corredor polonês e os jovens foram descendo a Consolação. Fazia muito tempo que eu não tinha visto uma situação de barbárie, de loucura, né? Porque era uma coisa quase festiva, assim, quase de confraternização de tantos jovens, e de repente aquele negócio de bomba a cada 6 minutos, tum, 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 tum.
fiquei muito assustado, né? Passei até mal. Fiquei refletindo. Vim aqui para a livraria, encontrei o Sérgio, sentei na mesa, me acalmei um pouco. Eu estou falando isso porque, além desses trabalhos da Comissão da Verdade e dessas coisas que a gente fica estudando da Segunda Guerra Mundial, cada dia a gente vai descobrindo mais coisa, mais coisa, mais coisa. E como era o Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? Que era um país totalmente germânico, né? Agora, esse filme espetacular do Chateau, que mostra que o Chateau era o maior germanófilo que havia. Ele defendia as potências do eixo, a Alemanha, assim, claramente, né? E era um antissemita radical, né? O que eu queria falar? Aí eu tive que fazer um trabalho no fim do ano passado e começo desse ano sobre os trotes nas faculdades de medicina. Aí descobri até que aquele incêndio da Boate Kiss, né, que também eu estava fazendo aniversário, era uma atividade do grupo trotista, como eles se autodenominam. Tanto é que 90% das pessoas que morreram lá na Boate Kiss eram alunos de primeiro ano. Bom, aí eu fui entender como é que nas faculdades de medicina havia uma incubadora de formação de torturadores, de fanáticos, de sádicos. De onde que vinha as tais famílias? Né? Por que eles se orgulhavam? Aí fui estudar lá nos primórdios da Faculdade de Medicina, porque no começo do século XX, vieram duas teorias filosóficas juntas, muito fortes no Brasil. O positivismo e a eugenia. E a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Direito, eles tinham grupos de eugenia, grupos. Eles fizeram um partido eugênico. E o que era a eugenia? Eugenia era uma teoria que nasceu na Suécia, uma teoria lamarckista, evolucionista, que não aceitava a teoria de Mendel, nem do darwinismo, e eles diziam o seguinte, que existem grupos de pessoas que não podem procriar, né? Então foi feito nos Estados Unidos inteirinho grupos de mapeamento de pessoas que tinham defeitos, a maioria os negros, deficientes. Essas pessoas não podiam procriar, e se procriassem, as crianças não poderiam sobreviver. E eu descobri que o salão principal da Faculdade de Medicina, a Casa de Arnaldo, como eles têm orgulho de dizer, o busto do Arnaldo Vieira de Carvalho, o cara que dá o nome da avenida, junto com o Renato Kell, eram os primeiros nazis do Brasil que trouxeram a teoria da eugenia, que era a teoria do branqueamento da raça, porque como teve a libertação dos escravos, havia um pavor muito grande que pudesse a raça brasileira poder ficar muito misturada, muito miscigenada, muito negra. Embora, na teoria da eugenia, determinados negros tinham determinado porte, postura, físico, que poderiam até ser admitidos, não eram decadentes, doentes, mas com o fim da escravidão, isso gerou uma decadência. Então, a gente precisava limpar a raça. E na Faculdade de Direito, os grupos eugênicos eram liderados por Monteiro Lobato e outros intelectuais, que eles juntavam os grupos da medicina e da Faculdade de Direito, e eles corriam a cidade nos terreiros de candomblé, umbanda, ou nas rodas de samba, bem primitivas, e eles arrebentavam tudo, por conta que eles achavam que aquilo era tudo que a eugenia. E se você for ver esses meninos que estudam nas faculdades de medicina, que fazem aqueles trotes absurdos, que tem aquelas letras de bateria absurda, que fazem coisas lá em Campinas, né? Em Sorocaba, na Universidade Católica, na Unicamp, na PUC. E as letras são de um racismo exacerbado, de uma homofobia, de um antissemitismo. Vira e mexe a palavra, aparece a palavra judeu, não sei o que, judeu, não sei o que,
Aí eu falei, e eles põem na internet, lá em Piracicaba, então, é na escola de agronomia. E eles têm sociedades, eles chamam de sociedades. A revista da USP publicou, os caras, por que são sociedades secretas? Porque os caras se formam nas faculdades, viram médicos e tal, e financiam essas práticas, e vêm assistir. O show Medicina, por exemplo, é a coisa mais dramática, mais horrível que existe lá na sala de Arnaldo. Bom, e eles são os neo-eugenistas, É como eles veem o povo mais pobre, esse povo que vai ser assistido no SUS, né? Então, eu acho que é uma contribuição desse livro aqui, uma coisa tão importante, porque nós não, mesmo com o fim da Segunda Guerra Mundial, nós não conseguimos destruir é uma palavra, nós não conseguimos abrir essas caixas de fabricação desses entes que vêm a forma de subjugar, de escravidar, de qualificar, de fazer essa separação. Lógico que a Segunda Guerra Mundial, ela teve um componente do cristianismo muito forte, né? Não precisava os exércitos nazistas e seus aderentes perseguirem. Houve uma mobilização de setores protestantes e da própria Igreja Católica, do Papa à época, na perseguição aos judeus, aos comunistas, aos ciganos, aos homossexuais. E esse fenômeno no Brasil hoje, né, que a gente vê esse fenômeno pentecostal absurdo aí, das pequenas igrejas grandes negócios, esses loucos, né? Essas fábricas de fanáticos, e aquele fundamentalismo da leitura da Bíblia ao pé da letra, aquela coisa terrível, né? E o pior é que esses caras fazem excursões, são a maior via de excursões para Israel, que fazem alianças com setores lá, também religiosos e políticos, e uma coisa terrível e perigosíssima, né? Como essas grandes igrejas pentecostais que viraram, bom, formação de centro de fanáticos, né? Então, acho que a situação do Brasil, né, e de Israel, e dessa situação mundial, dessas migrações, desse povo fugindo das guerras, né, e migrando para os países, ou essas correntes migratórias de haitianos ou de refugiados nigerianos e daquele norte da África que vive em guerra civil, um matando o outro lá, aquelas coisas terríveis, que aquilo não para por motivos religiosos e tal. Eu acho que nós temos que, a partir da leitura desse livro, trabalhar com essa visão do fim do fanatismo, da loucura, do fascismo, e dos povos se degladiarem por razões econômicas ou por outras razões, né? Eu acho que essa questão do humor, que o Amos Oz, acho que o Chaplin foi a coisa mais fantástica, corrosiva, cáustica que teve contra o fascismo, enfrentando, apesar de perseguido pelo macartismo americano, de uma forma que ele teve até que sair dos Estados Unidos. E no Brasil, essas imbecilizações, essas coisas terríveis, desses caras virem aí nas avenidas pedindo intervenção militar, golpe militar, que as pessoas sejam presas, que isso, a volta da tortura, isso, aquilo, quer dizer, coisas absurdas. Né? Então, eu acho que o mundo tem que caminhar para um processo civilizatório, que as pessoas possam se entender, e não se degladiar por motivos nacionalistas, territoriais, né? Bases territoriais, o território é meu, eu me apodero da água, me apodero dos recursos hídricos, me apodero das ciências da natureza, e a partir daí eu construo um poder militar, como aconteceu em Sarajevo, né? Aquela barbaridade que de repente os vizinhos começaram a se matar entre si e todo mundo caçava quem era muçulmano em Sarajevo e mataram praticamente a população inteirinha da cidade, né? Então, eu fico muito assustado. Eu moro num prédio que tem um casal de judeus uruguaios,
bem velhinhos. E aos domingos, eles nunca sabem quando é o ensaio da Vai Vai, ou quando os malucos estão na Avenida Paulista apregoando o golpe militar, fascismo, e eles me perguntam: Adriano, o que é? Fica calma. A Vai Vai está ganhando, a Vai Vai está ganhando. Os loucos estão perdendo. Não somos fascistas, não, fica tranquilo, por favor, fica tranquilo. Podem ficar sossegados. Então, pessoal, eu acho que nós temos que fazer esse entendimento aqui no Brasil, né? Por que essa loucura desse militarismo louco, dessa coisa que as crianças estavam aqui na Avenida Paulista? Eu não tenho nem identidade política com o grupo aí do MPL, aí da passagem do 2380 e tal. Eu vim aqui por solidariedade para ver. Eu nunca vi isso, nunca vi. Sou sincero para vocês. Tinha mais de 500 pessoas dentro das garagens, que são vários andares de garagem lá no Instituto Cervantes, e eles ficaram tão apavorados que eles quase pulavam dos vãos da garagem para fugir da polícia, né? Felizmente depois teve um momento de pacificação. Então eu acho que esse fanatismo, essa visão que existem raças superiores, raças inferiores, isso aí é tudo loucura, tudo loucura. Somos seres humanos, todos seres humanos. Podemos conviver tranquilamente com todas as nossas diferenças. Para que um tem que se sobrepor ao outro, tem que escravizar, tem que impor essas coisas terríveis? E por que os crimes cometidos por essas pessoas, por essas organizações, até hoje estão ocultos, né? Por quê? Então, eu acho importantíssima essa iniciativa. Bom, eu tenho uma pergunta para uma próxima rodada curta de exposições. Vocês falaram do humor, né? O Amos Oz fala do humor também como uma das formas de curar o fascista, né? O fanático. Mas eu queria fazer uma pergunta aí sobre o humor violento, sobre a violência que pode se servir do humor e que a gente vê a todo momento. A gente pega o CQC, Rafinha Bastos, quer dizer, o humor que está tomando conta hoje das mídias e das redes sociais é um humor, é um sarcasmo, é derrisório, é uma coisa que diminui as pessoas, desumaniza as pessoas. Então eu queria que vocês comentassem alguma coisa sobre isso e nos dessem alguns ganchos assim, para a gente pensar em outros eventos que entrem em uma profundidade maior na questão da violência na linguagem do cotidiano. Eu acho que esse é um tema assim, para a educação política, que a gente precisa começar a entender. Queria ressaltar essa importância de que o humanismo lida com a estranheza e a perplexidade. E qualquer outra forma de eliminar a estranheza e perplexidade, no sentido de dar uma identidade a grupos ou coisa assim, dar uma caracterização que estabelece esse é melhor que o outro, coisas desse tipo, elimina o humanismo. Então, a necessidade de sensação que domina o consumismo, a mídia, faz com que dê lugar a esse humor de chamar a atenção, de fazer algo violento para que as pessoas sejam atraídas. Mas tem uma outra dimensão que o Amos Oz, nesse livro, chama atenção, de que ele afirma algo muito importante, de que o mal é um fato, existe o mal. Eu mesmo, na minha história, muitas vezes, durante muito tempo, eu não acreditei que existe o mal. Eu achava que havia ignorância, havia preconceito, mas não maldade, né?
E ele até cita quando Jesus, em algum momento, diz: eles não sabem o que fazem. E ele diz: sim, mas eu vejo que tem pessoas que sabem o que fazem e a maldade está aí presente. Quer dizer, quando policiais jogam bombas em cima de crianças, como você citou, é maldade pura, não tem outra, não dá para estabelecer outra classificação para isso. Sejam porque cumprem ordem, seja por qualquer razão, mas é maldade. Eu me deparei com o mal. O mal existe sim, e aí o mal associado ao humor fica terrível. Fica terrível, né? Então, nós temos que pensar nessa dimensão da maldade e por que nós somos atraídos de tal forma pela maldade. O que é esse elemento que nos busca, né? Eu acho que a busca da perplexidade é tão grande que a gente até busca o mal como uma forma de nos diferenciar, como uma forma de ver o sofrimento da maneira pior possível, para que a gente possa sentir o que está acontecendo, né? Diante da normalização que tão bem denunciada por Foucault nos vários textos dele, né? Muitas vezes a necessidade de algo forte, de algo mal, parece dar a possibilidade de que o humano possa surgir da pior forma possível. Então, me parece algo muito ruim. Então, esses programas de TV, quer dizer, o que ocorre na TV, eu não assisto TV, então eu já nem sei tantas coisas que ocorrem. Mas quando de vez em quando eu vejo alguma dessas bobagens, eu falo, essa grosseria é uma equalização, uma normatização da pior espécie, que faz com que a gente busque essa sensação de estar vivo, porque senão fica a morte estabelecida, tá? Quer dizer, o mal existe e nós temos que estar atentos, criando mais humor e perplexidade diante dessa situação. Essa me parece, como a Noemi de maneira bonita colocou, a literatura vai tratar de que eu escolhi o feijão, e na escolha do feijão eu fiquei pensando no meu amor. Isso a literatura trata, e de repente o humanismo salta na minha frente contra toda essa barbárie, tá? Aliás, o termo barbárie também é um termo preconceituoso, né? É bom lembrar disso. Bom, eu acho parecido com o que você disse. Acho que esse humor, Sérgio, é um humor não transgressivo. Esse humor violento é um humor como mercadoria, não mais um humor como subversão, né? Porque a literatura é sempre subversiva, ela nunca se conforma com as coisas do jeito como elas estão, ela sempre quer que as coisas sejam de um outro jeito, né? Que é a história do e se. E esse humor preconceituoso é como se fosse um anti-humor. Ele serve como aquilo que eu estava falando antes, né, daquela literatura de preenchimento. Ele atende a uma necessidade imediata, que é o que o Amazonas fala muito mal, que é da fofoca. A fofoca também é um clichê, né, uma kiticização do mundo, né, em que as pessoas são vistas só no seu aspecto mais superficial. E esse humor preconceituoso é um humor que atende a essa necessidade de, sei lá, vamos... Agora mesmo, né, a gente viu o pessoal do Charlie Hebdo ironizar a criança que morreu, aquele refugiado, bebê que morreu na praia, né? E aí, né, eu acho que é totalmente anti-humor isso, porque aí sim é o fim que justifica o meio.
né? Você atender a uma necessidade alheia à própria linguagem, alheia ao humor como literatura, e atender a uma necessidade que é fazer sucesso, vender, sei lá, fazer público. Então, o humor passa a ser mais uma commodity, né? Mais um bem de consumo que é rapidamente consumido e ejetado para a próxima. Eu quero fazer um comentário sobre isso. Eu acho que a grosseria e a apelação terrível, né? Quando o humor é usado para diminuir as pessoas, desqualificar as pessoas, para dar uma denominação racial ou de origem étnica, né? De pessoas pobres, nordestinos, pretos, que os nordestinos são povos atrasados, que os bolivianos, né? Vêm aqui para o Brasil e são pessoas que só trazem coisas ruins, que eles atrapalham o nosso serviço público, né? Num país que foi totalmente gerado pelas migrações, né? Eu me lembro que os americanos, quando da Guerra do Vietnã, o Amos Oz fala isso no livro da Guerra do Vietnã, que eles foram substituir os franceses lá, que eles trabalhavam com a ridicularização dos asiáticos, do povo vietnamita, né? Eu vejo isso como uma coisa terrível, né? Assim como os judeus em geral, ora associados a pessoas gananciosas, que ficam com dinheiro, que expoliam, né? O Shakespeare escreveu um livro, Mercador de Veneza, para racializar as relações econômicas, né? O próprio Shakespeare, né? Em que momento de delírio ele devia estar para escrever aquele texto, O Mercador de Veneza, né? Agora, essa questão, eu como sou de origem cristã e vi todas as barbaridades que a Igreja Católica fez para salvar o Santo Graal, para expulsar todos os muçulmanos da Península Ibérica, na Inquisição contra os mouros e contra os judeus, e fez os cristãos novos, e aqui no Brasil todas as barbaridades que eles fizeram, né? E fizeram isso sempre com muito humor, né? Com muito sadismo. Acho que essa questão do humor, o Chico Buarque tem um poema mais fantástico quando ele fala do fado tropical, né? Meus olhos se enchem de lágrimas quando me ponho a torturar, né? Acho que é uma coisa terrível, né? Então, eu acho que nós temos que ridicularizar esse Estado militarizado, essas teorias. Eu acho que nós temos que ridicularizar com inteligência, com sensibilidade, com arte. Eu acho que o único combate a esse racionalismo louco, é pela subjetividade, pela emoção, pela música, pela literatura, criando uma forma das pessoas se emocionarem e acabarem com essa padronização, né? Das crianças árabes, palestinas, das crianças judias, das crianças católicas, né? Acho tudo isso uma bobageira. Você pode fazer muros, enormes muros, muros eletrocutados, né? Enormes exércitos de pessoas fortemente armadas, com armamentos fantásticos. Eu até, no dia que teve a manifestação da garotada, eu fui conhecer aqueles ônibus, né, do choque, que chegaram de Israel, 5 milhões de reais cada um, ônibus, né, que eles chamam de, não é Brocutubão, agora tem outro nome mesmo, um camburão enorme. Caveirão. Que joga bomba, que tinge coisa, e que vão vir mais espetaculares agora, mais modernos, mais sofisticados, com radares e com isso. Eu acho tudo isso uma loucura. Agora, também acho uma loucura achar que contra esse poder militar tem que desenvolver uma outra força armada, violenta, para enfrentar esse poder militar. Aí é a loucura no grau máximo, né? Porque aí é a teoria do urso. Para você derrotar o urso, você vai fazer um urso mais forte, mais violento, mais armado. Isso não tem fim, né?
Então, acho que a gente tem que trabalhar com a emoção, com a sensibilidade das pessoas e dizer que fascistas podem ter em qualquer religião, em qualquer povo, e que eles têm que ser combatidos, né? Não tem cabimento o cara nomear um embaixador para vir para cá, o embaixador que era um cara que não era aceito por nenhuma na comunidade, impôs um vexame terrível, né? E para que fazer isso? Né? Para dizer que o Brasil é um país de pessoas atrasadas e tal, para que isso? Isso não representa o povo judeu, não representa. Esses caras não representam. Esses caras representam tudo de ruim que a humanidade produziu, né? Então, eu sou radicalmente contra a teoria dos dois ursos. Contra o urso, vão fazer formas circenses de evitar essas formas militarizadas. Eu acho que o que se gasta em armamentos, em espionagem, em sistemas de vigilância, disso e aquilo, não é nada disso. O mundo precisa de paz. Bom, vamos fazer uma rodada de perguntas da